Olá, graça e paz, queridos irmãos. Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que esse dia seja uma bênção para você, um dia de alegria, um dia de paz, um dia de bênção. Eu sou o pastor Jean, é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que com certeza será uma bênção para a sua vida. Ouça essa palavra até o final e logo estaremos orando por você para que esse dia seja uma bênção em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Eu quero falar nesse dia tão especial sobre vencendo a frustração. Frustração é o resultado de expectativas não realizadas. Quantas vezes você provavelmente já se sentiu frustrado? Frustrado porque aquilo que você esperava não aconteceu. Você fez planos, você desejou algo, você orou, mas você não alcançou aquilo que você buscava. E quantas pessoas nessa situação? Frustradas no seu casamento, frustradas no seu convívio social, frustrados com filhos, em várias áreas a frustração. Isso aconteceu com alguns discípulos do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele chega num determinado lugar, numa praia, Pedro e seus companheiros estavam lavando as redes. Passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. A pesca para eles não era um lazer, a pesca para eles não era um final de semana para descansar. Não, a pesca para eles era sobrevivência. Eles precisavam de pescar para sobreviver, porque era da pesca que eles ganhavam o seu dinheiro, era da pesca que eles sustentavam a sua família. E aquela noite eles não apanharam nada. E o Senhor Jesus, quando chega ali, a palavra de Deus diz que ele traz um ensino da palavra de Deus. E depois que ele ensina a palavra, ele fala para Pedro e seus companheiros: voltem a pescar. Voltem a pescar. E Pedro, uma atitude assim de, vamos dizer assim, de frustração, mas ao mesmo tempo de fé, ele declara: Senhor, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lança as redes. E Jesus fala: faze-te ao largo, ou seja, vai para um lugar mais fundo. E ele lança as redes e pega muitos peixes, a ponto de outros companheiros, amigos, terem que ajudá-lo a recolher os peixes. Meus irmãos, é isso que Deus faz. Depois de uma frustração, ele pode fazer o sobrenatural. Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Talvez você se encontre hoje frustrado. Um relacionamento frustrado, um casamento, uma vida financeira tão difícil. Talvez aquilo que você planejou tanto não aconteceu. Talvez você desejou que esse ano de 2025 você conquistasse algo. Isso não aconteceu. Mas você não pode deixar que a frustração, paralise você. Você não pode deixar que a frustração faça com que você esmoreça. Não, pelo contrário.
O Senhor Jesus fala para seus discípulos: voltem a pescar. Talvez você está até como aqueles homens lavando as redes. Lavar a rede significava: estou indo embora, para mim não dá mais. Talvez você está nessa situação, lavando as redes, mas o Senhor diz para você: volte a pescar, volte a acreditar, volte a sonhar, volte a lutar, volte a orar, volte a buscar a Deus como você buscava antes. Não permita a frustração paralisar você. Não permita, a frustração com pessoas paralisar a sua fé. Não, volte a pescar. Talvez você, diante de uma frustração, você falou: olha, eu não quero mais saber disso. Para mim, chega, para mim acabou. Não. Talvez você pense isso, mas eu quero falar para você: volte a pescar. Voltar a pescar significa você recomeçar, você dar crédito à palavra de Deus. Porque Pedro falou: olha, sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra de Deus nos fala que a gente não pode parar, não podemos desistir, mas precisamos continuar. E é isso que eu quero falar para você nesse dia. Continue acreditando. Independente da situação, continue crendo no Senhor. Não deixe a frustração paralisar você. Amém? Por quê? Porque depois de uma noite de frustração, o Senhor chega e faz o milagre. Depois de uma noite de frustração, o sobrenatural aconteceu. E é isso que eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você agora. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente. Eu oro, meu Deus, por esta vida. Ó Deus, esta palavra, Deus, venha trazer ânimo, trazer esperança. Ó Deus, que esse dia, Senhor, seja uma bênção. Que esse irmão, que essa irmã vença a frustração. Não importa o que aconteceu. Não importa, ó Deus, se houve frustração no relacionamento, em alguma área da sua vida, mas que ele possa voltar a pescar, voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a lutar. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta vida, que a graça do Senhor seja sobre ele, seja sobre ela. Pai, nesse dia glorioso que o Senhor nos dá, que ele seja abençoado, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, seja sobre esta vida. Meu Deus, repreenda todo mal, repreenda toda obra maligna, repreenda toda seta do inimigo, Senhor. Ó Deus, e que a graça do Senhor seja sobre esta vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Deus falou no seu coração, compartilhe essa palavra, em nome de Jesus. Grande abraço.